E aí, galera, beleza? Então, vamos continuar aqui com nossas aulas, certo? Aula anterior a gente viu a questão do que são frações, algumas propriedades da soma, da multiplicação, da divisão de fração. A gente estava analisando isso, como é que você converte uma fração de decimal, uma fração para decimal e de decimal para fração, que são propriedades que a gente vai utilizar para responder muita coisa, principalmente com conteúdos mais avançados, em que essas propriedades são cobradas de maneira mais simples. É como se fosse um 2 mais um, tá? 3. Então vai lá, você está com uma fração aqui dividida por outra, você também tem que saber fazer, assim como você faz essa continha simples. E aí, depois que a gente entende esses conceitos de frações mais simples, a gente vai para a questão da proporcionalidade, beleza? E o que é a proporcionalidade? A gente trabalha com proporcionalidade no cotidiano da gente, certo? O que é? Você trabalha com proporcionalidade, a proporcionalidade ela é aquele assunto que permite que você construa, você tendo um referencial aqui e uma ideia do quanto que você quer aumentar ou diminuir esse referencial, você obtenha um valor que vai corresponder ao que você necessita para que não perca a característica que foi embutida anteriormente. Aí você, agora Eduardo, tu ajudou pra caramba, que agora eu não entendi droga nenhuma. Imagina que eu estou segurando aqui a minha mão, certo? Minha mão está bem aqui. Se eu trouxer ela mais para cá na câmera, você vai observar que ela é minha mão. Se eu aproximar mais ela da câmera e for fazendo isso, você vai observar que ela continua sendo minha mão. Mas minha mão está aumentando em relação à imagem que você estava observando, né? O que acontece? Isso aqui é uma relação mais simples de proporcionalidade. É quando você consegue mudar as dimensões de um determinado objeto ou de um determinado valor sem você perder as características dele, certo? Quando ela é uma mão aqui, menorzinha, ela é uma mão aqui quando ela está grandona. Beleza? Então vamos lá. Razão de proporcionalidade. A gente vai começar estudando um caso para poder fazer uma ilustração mais fácil. Vamos fazer um bolo. Para isso, precisamos de 2 ovos, 1 quilo de farinha, 500 ml de leite. Esse bolo é suficiente para 4 pessoas. Se desejamos fazer um bolo para 12 pessoas, vamos gastar quanto de cada ingrediente? Gente, vamos observar o seguinte aqui. A gente está montando um bolo, certo? Ele tem ingredientes específicos para a fabricação desse bolo, certo? E esse bolo dá para uma quantidade limitada de pessoas, que são essas 4 pessoas. Agora eu quero fazer bolo para 12 pessoas, belezinha? É o mesmo bolo, só que ele vai ter que estar maior. Consequentemente, o número de ingredientes que você vai usar dentro dele também vai ter que aumentar. É que nem quando tua mãe diz, vou colocar mais água no feijão porque está chegando visita em casa. É o mesmo princípio. Você tem que, se você é o mesmo feijão, só que com volume maior, então você tem que colocar mais ingrediente, belezinha? Então vamos lá. Eu estou fazendo um bolo para 12 pessoas. É interessante que eu entenda o quanto eu estou aumentando do número referencial inicial. No caso, o bolo inicialmente é para 4. Eu estou aumentando para 12. Então eu estou fazendo 3 com. Eu vou ter que estar fazendo o mesmo que 3 bolos aqui para 4 pessoas, né? 3 vezes 4 dá 12. Então, para 12 pessoas, em vez de eu fazer um bolo, eu vou fazer 3 bolos. Pessoal, cada bolo desse vai ter o quê? 2 ovos, 1 quilo de farinha e 500 ml de leite, né? Cada um deles, certo? Então, vamos fazer a conta em cima disso, ó. Eu tripliquei a demanda de bolos e cada um desses bolos tem uma quantidade específica, cada um desses ingredientes, né? Se eu tripliquei a demanda de bolos, eu triplico a demanda de ingredientes também. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 500 ml, 1.500 ml ou 1,5 litro. Então, o que acontece, gente? Ó, se eu estou trabalhando com razão e proporção, ou estou trabalhando com uma proporção, o que acontece? Eu estou lidando com a mesma situação, é o mesmo objeto aqui, só que ele não perde as características. Então, inicialmente eu tinha um bolo para 4 pessoas com essa quantidade de ingredientes. O mesmo bolo, só que para 12 pessoas, vai ter essa quantidade aqui. Ele permanece o mesmo bolo, só que ele agora tem uma dimensão maior. Então, vamos lá. Vamos botar isso aqui escrito em regra de 3, que é uma coisa que vocês já têm uma familiaridade, certo? Olha só. 4. Um bolo para 4 pessoas, ele vai estar para 2 ovos, certo?
Assim como um bolo para 12 pessoas vai estar para 6 ovos, certo? 4 vai estar para 12, assim como 12, ou 4 vai estar para 2, assim como 12 está para 6. E você vai observar o seguinte, ó. 4, aqui no caso, vezes 3 vai dar o 12. Enquanto que 2 vezes 3 também vai dar o 12. Que foi aquele caso que a gente viu de triplicar, né? E aí observa um detalhe. Se eu monto uma fração aqui, 4 sobre 3 vezes 4, vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 2. E você cortando isso aqui, você vai ver que dá o mesmo valor, né? 1/3. Essa fraçãozinha aqui vai ajudar a gente a entender um princípio já já, que é aquela questão da razão de proporcionalidade. Vamos fazer a mesma coisa para a farinha. Então, 4 está para 1, assim como 12 está para 3 kg de farinha. Então, eu vou ter a mesma situação, 4 está para 1, assim como 3 vezes 4 está para 3 vezes 1. Observa que nos dois casos aqui, eu multipliquei por 3, né? Então, ó, quando eu multiplico 4 por 3, eu multiplico 1 por 3. Quando eu multiplico o 4 por 3, eu multiplico o 2 por 3 também, certo? Para poder gerar o valor equivalente. Então, essa proporcionalidade, ela está multiplicando os dois lados pela mesma coisa, certo? E aí você vai gerar duas frações também iguais, belezinha? E olha só, todas elas também são iguais entre si, não? Todas elas vão ser iguais à mesma coisa. Vamos agora para o leite. O leite vai ser o quê? 4 está para 500, assim como 12 está para 1.500. E mesmo princípio, ó, 3 vezes 4 e 3 vezes 500. E você tem a mesma fração. Observa aqui que em todos os casos, ó, você utilizou o mesmo número multiplicando os dois termos para que gere o termo consecutivo. Ó. Inicialmente eu trabalhava com 4, multipliquei por 3 para trabalhar com 12. Estava trabalhando com 12, multipliquei com 2, multipliquei por 3 para trabalhar com 6. A mesma coisa aqui, estava com 1, multipliquei por 3. Estava com 500, multipliquei por 3 para dar 1.500. Então, é o mesmo princípio. Razão de proporcionalidade é esse termo que você vai multiplicar todos os valores de uma determinada situação, os valores da primeira situação, para você gerar uma segunda situação que vai ser proporcional à primeira. E não vai perder a característica da primeira situação, mas que ele vai ter uma dimensão diferente, ou aumenta ou diminui, dependendo do que você quer fazer. Então vamos lá. Razão de proporcionalidade K, termo gerado pela razão entre dois valores equivalentes da mesma grandeza, para determinar a proporção entre eles. E foi aquele caso ali quando eu botava 4 sobre 4 vezes 3. A razão de proporcionalidade ali era o que estava determinando para mim o aumento da quantidade desses bolos. Então, no caso, seria o 3. 3 vezes cada um dos ingredientes para poder gerar o bolo seguinte, que ia dar para as 12 pessoas. Ou seja, a razão de proporcionalidade é aquele número que está multiplicando ali todos eles, que é quem? O 3. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui formando uma formulazinha. E sossega, calma, não doida não. Olha para mim, olha para mim. Eu entro já nos exemplos com número. Não precisa surtar, tá? Não pula. Isso aqui são ideiazinhas na demonstração que vão te ajudar a resolver, outras situações mais para frente. Então, respira, relaxa. Deixa eu entrar, deixa eu sair de boa. Respira. Vamos lá. Então, o que acontece? A está para B, assim como C está para D. Eu posso montar uma fração A sobre C e uma fração aqui B sobre D. Belezinha? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o C que está aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Minha razão de proporcionalidade vai ser o valor gerado por essas duas grandezas aqui, que representam a mesma coisa. Então, ela inicialmente é isso, no final ela é isso. E que quando eu divido as duas, essa razãozinha aqui vai ser o meu K, que é a razão de proporcionalidade. Ela é o que permite dizer que quando eu multiplico ela pelo C, que vai ser a minha situação final, ela vai ser igual ao o meu A inicial. Aí você, agora eu não entendi nada. Calma. Na construção de um motor, usamos o equivalente a 30 porcas do tipo A e 21 do tipo B. Certo? Então, são 30 porcas de um tipo e 30 porcas de outro tipo diferente. Se desejamos montar 5 motores, quantas, gastaremos quantas porcas do tipo A e B? Então, o que está acontecendo aqui? Você tem 30 porcas e 21 porcas. Isso aqui, todas essas porcas é para montar só um. Agora eu quero montar 5. Então, o que acontece? Você já pode trabalhar com a ideia de proporcionalidade, que é o seguinte.
é 1 e eu estou aumentando para 5. Qual o número que eu estou multiplicando? Esse 1, para ficar mais fácil. Você divide esse 5 por esse 1 para você entender que a razão de proporcionalidade agora, do número de elementos que eu estou precisando, é 5 vezes maior. 5 dividido por 1 dá 5. Aquele K, que é a razão de proporcionalidade, é esse 5 aqui, que é o número de vezes que eu estou aumentando, ou se eu estiver diminuindo também, dividindo, é o número de vezes que eu estou diminuindo para poder chegar nesse número final. Então, eu estou aumentando de 1 para 5, então eu estou multiplicando 1 por 5 para gerar esse outro termo. Portanto, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, para poder trabalhar aqui no nosso caso, não vai interferir se eu vou trabalhar com 1 sobre 5 ou 5 sobre 1. Vou colocar 1 sobre 5, tá? Nesse exemplo. Mas não precisa endoidar. Você pode fazer só multiplicando 30 por 5 e 21 por 5? Pode. Só que eu vou trabalhar com a regra de 3, só para a gente poder ir lembrando como é que é ela e respondendo as situações mais para frente, sem ter problema. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho 1 sobre 5. Eu vou poder dizer, galera, o seguinte, que as 30 porcas do início, certo? Elas vão ser iguais a 1/5 das porcas do final, certo? Porque esse x aqui ele vai ser 5 vezes maior do que esse. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso passar o 30 multiplicando, e isso aqui vai dar 150 porcas. Show! E é usando aquela minha razão de proporcionalidade ali. Belezinha? Agora, da mesma forma, eu posso dizer o seguinte, que 21 vai ser igual a 1/5 de y. Por quê? Porque isso aqui vem porque porque y é 21 multiplicado por 5. Então, se eu divido por 5, tem que dar o 21. Passo 5 multiplicando e y é igual a 105. Dá para me resolver isso aqui já jogando naquele algoritmo da regra de 3 que eu já aprendi? Pensei isso aí com a razão de proporcionalidade? Dá tranquilo. 1 está para 30, assim como 5 está para x, e você faz meio pelos extremos, achou do mesmo jeito. Eu só estou explicando primeiro o que é essa razão de proporcionalidade, que é esse termo que eu multiplico de um lado para poder gerar o outro. Certo? Eu multiplico esse valor aqui inicial por essa razão para poder gerar o valor seguinte, que vai estar dentro das minhas especificações para que seja a mesma coisa, como eu disse, com dimensões diferentes. Belezinha? Então, no caso, isso aqui é o meu primeiro termo, minha razão de proporcionalidade, meu último termo. O produto desses dois aqui tem que dar esse. Ou então, se eu passar isso aqui dividindo e fizer outra coisa, o produto da minha razão inicialmente, né, se eu quiser, se for para aumentar para dar esse aqui, o produto desse termo pela razão, no sentido para aumentá-la, vai ser igual ao produto final. Então, o inicial é o meu número final dividido pela razão. O meu final é o meu número inicial vezes a razão. Está entendendo a ideia, né? Então, vamos lá. Vamos fazer outro exemplo. Agora, o que acontece? A gente viu que quando eu estou aumentando ali, eu multipliquei o número de porcas por 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com um conceitozinho que vai fazer com que você inverta essa ideia. Olha só. Em um trajeto de 60 km, um condutor de um veículo viaja a 120 km por hora. Certo? Podemos então determinar que o tempo gasto é de aproximadamente 30 minutos. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Eu vou ter, então, a seguinte situação. Se eu viajo a 60 km por hora, então, em 1 hora, eu faço 60 km, certo? Então, portanto, eu vou colocar aqui em minutos, tá? Para facilitar as contas, porque aqui também está em minutos, fica mais tranquilo. Então, ó, 60 km por hora equivale a viagem de 60 minutos. A 120 equivale a viagem de 30 minutos, né? Porque você dobrou a velocidade, então, intuitivamente, você vai reduzir o tempo também proporcionalmente, né? Vai ser bem mais rápido. O que é que eu vou fazer então aqui, galera? Observa que conforme eu aumento a velocidade, o tempo ele diminui. Então, você não está aumentando um e aumentando o outro. Tá entendendo? Você não vai aumentar a velocidade e o tempo vai aumentar para agora 120 minutos. Você vai reduzir o tempo. Essa daqui é uma situação que você vai ter grandezas inversamente proporcionais. E aí o que acontece? Ó? Quando você tem grandezas inversamente proporcionais, veja que a nossa razão de proporcionalidade ela vai exigir uma certa inversão de termos para ficar igual, para acontecer. Então vamos lá.
Eu pegar aqui a velocidade da primeira e da segunda situação e dividir, eu vou ter um meio, né? Posso cancelar 0 com 0, divido os dois por 6 e você vai ter 1 sobre 2. A razão de proporcionalidade entre um e outro é que um é a metade do outro, beleza? Certo? Ou se você for aumentar, um é o dobro do outro. Nossa razão de proporcionalidade é essa. Agora, o que acontece quando eu estou trabalhando com essa questão do tempo? Se eu divido 60 por 30, você observa que eu vou ter 2. Porque o meu tempo aqui, no caso, ele está sendo no início ele é do dobro do final. E aí você vai analisar o seguinte de maneira bem rápida. Eu não posso dizer que 2 é igual a 1 sobre 2, correto? Agora, se eu inverter essa fração, eu elevar ela a menos 1 para ela fazer aquele movimento de inversão, eu vou ter o quê? 60 sobre 30 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 30 sobre 60. Aí 30 sobre 60, sim, vai ser igual a 1 sobre 2. E aí, galera, o que acontece? Para mim fazer com que aconteça essa razão aqui de proporcionalidade seja igual os dois, a primeira fração vai ser igual ao inverso dessa segunda aqui, do que seria gerado por essa segunda. Então, para que essas duas sejam iguais, 60 sobre 100 vai ser igual a 30 sobre 60. Vai acontecer isso aqui, ó. Então, 60 sobre 120 vai ser igual a 1 sobre 2, que vai ser igual ao inverso da segunda fração. Ou seja, vai ser igual a 1 sobre 60 sobre 30, que vai repetir 1 e multiplicar pelo inverso de 60 sobre 30, que é 30 sobre 60. E você vai ter essa igualdade entre esses dois. Isso vai acontecer, pessoal, porque existem dois tipos de grandeza quando a gente fala de proporção. Existem as grandezas diretamente proporcionais, aquelas que apresentam o mesmo padrão de desenvolvimento, ou seja, os dois lados crescem, se aumenta um lado, aumenta o outro, se diminui um lado, diminui o outro. O crescimento ou decrescimento proporcionalmente, que vai ser esse caso aqui, ó, A está para B e C está para D. Grandezas diretamente proporcionais, eu consigo montar esse esquema de fração. A sobre C é igual a B sobre D. Quando elas são inversamente proporcionais, são grandezas inversamente proporcionais, aquelas que se desenvolvem em sentidos opostos, ou seja, que nem a velocidade. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. O crescimento de uma é proporcional ao decrescimento da outra, ou então o decrescimento de uma é proporcional ao crescimento da outra. Isso acontece assim, ó. Tem um A está para B, assim como C está para D. Então, um lado diminui, ou um lado aqui no caso diminui, o outro lado aumenta. Ou então, um lado aumenta e o outro diminui. Então, você tem o aumento de um significa a queda do outro, ou então a queda de um significa o aumento do outro. A questão aí não vai interferir muito, não. Eu vou tomar aqui, gente, que o A ele aumenta até chegar no C, beleza? Como eu estou trabalhando com coisas direta com proporção, ainda vai existir meu K, que é a minha razão de proporção aqui. Então, o que vai acontecer? A minha razão de proporção vezes o A, que é o menor dos termos, tem que dar o C, para poder manter a minha proporção. E isso aí vai gerar para mim o quê? Que esse K, certo, vai ser igual a o C dividido por A. Ou seja, eu peguei o A que estava aqui multiplicando para ser dividido. A mesma coisa acontece nesse outro lado aqui. No caso, o meu B vai ser maior do que o meu D. E aí eu vou ter, como eu estou trabalhando com proporcionalidade, a minha razão de proporcionalidade, que é o K, ela vai ter que multiplicar o D para poder gerar esse B, beleza? E aí eu isolo do mesmo jeito, o D passa dividindo, e eu vou ter essas duas situações aqui. Para que pareça com isso aqui e você consiga entender o que foi que eu fiz, olha o que eu vou fazer. Eu vou inverter essas duas frações aqui, tá? Tanto essa igualdade de cima quanto de baixo. E vou gerar 1 sobre K igual a sobre C. E 1 sobre K vai ser igual a D sobre B. Como essas duas aqui estão sendo iguais à mesma coisa, eu posso dizer que elas duas são iguais. E aí você percebe o seguinte, ó. Na grandeza diretamente proporcional, eu posso montar a fração do jeito que está aqui e vai ser igual, certo? Já na inversamente proporcional, não. Eu monto a primeira fração e igualo ao inverso do que eu montaria se eu colocasse essas duas aqui numa fração, numa posição que estão. Então, ó, eu inverto para a segunda. Ó. Na diretamente, eu coloco as duas frações A sobre C e B igual a B sobre D. Na segunda, eu coloco A sobre C igual a... Em vez de colocar B sobre D, eu inverto.
fica D sobre B. Eu troco os dois de posição. Em vez de eu colocar o que está em cima sobre o que está embaixo na fração, eu inverto os dois para poder conservar a igualdade. Porque um está aumentando, um aumenta, o outro diminui. Mas o aumento e a diminuição são proporcionais. A mesma quantidade que isso aqui aumenta, esse aqui está caindo. Então, como mantém a mesma proporção, eu preciso apenas inverter para que haja uma igualdade entre as duas frações. Vamos, calma, não é para surtar ainda. Vamos entrar agora no exemplo. Então vamos lá. Regra de 3, diretamente proporcional. Multiplicamos meios pelos extremos na relação de grandezas. Então, isso aqui agora, gente, já é, no caso, o nosso algoritmo daquela regra de 3. Ah, meio pelos extremos, multiplica cruzado, que dá certo. Vocês têm aí um monte de bizus que ajudam nesse processo. Eu vou explicar a regra geral e você tenta depois relacionar uma coisa que você já estudou. Então vamos lá. Se eu tenho A está para B e C está para D, assim como C está para D, na regra de 3 diretamente proporcional, eu também posso resolver ela multiplicando meio pelos extremos, né? Multiplicando cruzado. Então, A vezes D vai ser igual a B vezes C. Se você colocar isso aqui em forma de fração, é a mesma coisa. A sobre C igual a B sobre D. Seria a mesma situação que a gente viu anteriormente, só que a gente já passa um termo para o lado e o termo para o outro, já multiplicando na regra de 3. E aí, vamos lá. Se você tem a regra de 3 inversamente proporcional, multiplicamos as grandezas relacionadas à mesma situação. O que acontece? Na regra de 3 inversamente proporcional, A está para B, assim como C está para D, e a gente vai fazer essa multiplicação sendo A vezes B e C vezes D. Então, ó, A vezes B, C vezes D. Como elas são inversamente proporcionais, ainda no mesmo esquema da fração que a gente viu anteriormente, se você passar os denominadores multiplicando, você vai ter essa mesma situação aqui. Em vez de você ter B sobre, você ia ter, no caso aqui, D sobre B, e aí o B que estaria aqui embaixo passaria multiplicando. Aqui era A sobre C, o C que estaria aqui embaixo passaria multiplicando. Essas aí são aquelas coisas que a gente chama de regra de 3. Organiza ou multiplica direto, quando as grandezas, os valores relacionados à mesma situação, em cima e embaixo quando ela é inversa, ou então em x quando ela é diretamente proporcional. Certo? Agora, a regra de 3 composta. Uma relação de proporcionalidade que envolve três ou mais grandezas. Então, quando você tem a regra de 3 composta, você vai ter mais de duas grandezas envolvidas. Então, em vez de você ter só duas, que nem porcas e motores ali no caso, a gente vai ter agora você vai ter 3 ou mais grandezas envolvidas nesse mesmo processo. Mas para resolver, ele é super simples também. Como é que funciona? Você vai ter aqui a grandeza 1, 2, 3, 4, até a última grandeza, né? A grandeza n, certo? Isso aqui é o caso geral. Você vai ter a variável em uma dessas grandezas. Você quer determinar o termo que está relacionado a uma dessas grandezas aqui. Então, vou pegar essa primeira aqui como exemplo. E você vai perceber que existe uma igualdade entre a fração gerada pelos termos dessa primeira grandeza, a razão entre os termos dessa primeira grandeza, certo? E os termos e a igualdade e o produto dos termos das razões geradas pelos termos das outras grandezas. Agora, você vai ter que se ligar só num detalhe. Essa grandeza aqui ela vai ter uma proporção, ela aumenta ou ela está diminuindo. E você vai ter que verificar quais dessas grandezas aqui é diretamente proporcional a essa que você está igualando ou qual é inversamente proporcional a essa que você está igualando. E como é que vai funcionar esse processo? Essa grandeza aqui, que você está colocando no lado esquerdo da igualdade, você vai igualar a razão, você vai verificar se as grandezas que você está colocando aqui desse lado são diretamente ou inversamente proporcionais a esta, certo? Para isso eu vou mostrar como é que faz como exemplo. E você vai fazer o seguinte, ó, quando for diretamente proporcional, você só representa a fração já colocando ou fazendo a divisão do de cima pelo de baixo aqui. Quando for inversamente proporcional, você inverte esses dois para conservar aquela razão de proporcionalidade. Belezinha? E aí você inverte os dois e gera a fração que você vai colocar aqui. E você vai fazendo esse processo para todas as grandezas envolvidas. Belezinha? Vamos pegar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil. 6 torneiras enchem uma piscina em 20 horas. Quanto tempo leva para encher 20 ou quanto tempo leva para
20 torneiras encherem 4 piscinas. Então, perceba que a gente tem a grandeza aqui. A gente tem o número de piscinas, a gente tem o número de torneiras e a gente tem as horas. Vamos organizar numa tabelinha, fica mais fácil. Então, ó, torneiras são 6 para uma piscina em 20 horas. 20 torneiras, agora a situação mudou, para 4 piscinas em quantas horas? Agora, olha o que a gente vai fazer. No lado esquerdo da igualdade, eu coloco o termo a qual eu quero igualar tudo, ou seja, a fração que vai ter a minha variável. No caso aqui, horas. Então, do outro lado da igualdade, eu vou colocar as outras grandezas em forma de fração. Para isso, eu só tenho que verificar agora se essas outras grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa daqui. Como é que eu faço? Eu congelo uma delas e verifico se a outra está diretamente ou inversamente proporcional. Eduardo, se eu tivesse mais de 3 grandezas, 4 ou 5, você congelaria, se fosse 5, você congelaria 3, né? E verificaria a outra. Ia fazendo isso, só que ia fazendo isso para cada uma delas. Ah, congela essas 3 grandezas aqui, verifico essa. Congelo outras 3 grandezas, verifica a outra. Congelo outras 3, verifica a outra. E faço isso para todas elas, até saber quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. A minha grandeza referencial aqui. Então vamos lá. Eu vou congelar o número de piscinas, certo? Vou tratar como se fosse uma o tempo todo. E o número de horas eu vou aumentar, belezinha? Agora eu vou verificar o que vai acontecer aqui com o número de torneiras que eu vou precisar. Então, ó, uma piscina, e agora eu usava 6 torneiras com essas 20 horas aqui. Agora eu vou aumentar o número de horas trabalhadas. Em vez de ser 20 horas, vou aumentar para os 40 horas, 60 horas, 10.000 horas, não importa quanto sejam as horas, eu vou aumentar o número de horas. Gente, se eu estiver trabalhando com as mesmas 6 torneiras e aumentei o número de horas, em vez de eu encher uma piscina, eu vou encher mais piscinas, né? Então, para me encher só uma piscina aumentando o número de horas, eu tenho que diminuir o número de torneiras. Porque, ó, vamos imaginar, tem aí 20 torneiras, 20 horas. Se eu aumentar para 40, essas 6 torneiras encheriam 2 piscinas. E se elas encheriam 2 piscinas, consequentemente, se eu deixar para encher só uma água, vai transbordar. Então, eu tenho que diminuir o número de torneiras. Portanto, essa grandeza aqui das torneiras é inversa a essa grandeza das horas. Agora, eu vou congelar o número de torneiras, tá? Trabalhar aqui como se fosse só 6 torneiras e uma piscina. 6 torneiras. Então, o que vai acontecer? Galera, se eu estou com o mesmo número de torneiras, tá? E agora eu estou aumentando o número de horas, belezinha? E o número de piscinas aqui, o número de piscinas que eu vou encher aqui, ele vai aumentar ou vai diminuir? Como a gente já viu, se eu aumento o número de torneiras, se eu aumento o número de horas, mantendo o número de torneiras, né, o mesmo número de torneiras, o número de piscinas que eu vou encher vai ter que aumentar, porque o número de água que está vindo, né, vai também ser o suficiente para encher outros recipientes. Então, o que acontece? Se eu aumento o número de horas, o número de piscinas que eu vou encher também aumenta. Então, portanto, essa aqui é diretamente proporcional a essa. Então, como é que eu vou fazer? Ah, Eduardo, pode acontecer de todas serem inversamente proporcionais à primeira? Pode. Pode acontecer de todas elas serem diretamente proporcionais à primeira? Pode também. Só precisa seguir essa regra para poder montar a igualdade e encontrar o resultado. E como é que você faz isso? Repito a primeira fração, no caso 20 sobre x, monto aqui a fração. E agora eu vou analisar. O número de piscinas é diretamente proporcional, então eu coloco aqui como sendo 1 sobre 4. O número de torneiras é inversamente proporcional. Em vez de eu colocar 6 sobre 20, eu coloco 20 sobre 6, para conservar a questão da razão de proporcionalidade entre elas. Então, o que é que eu vou fazer agora, galera? Eu vou analisar o seguinte, ó. Essa piscina aqui, no caso agora, 20 sobre x, vai ser igual a 1 sobre 4 vezes 20 sobre 6. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar quem está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, quem está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. Para poder eu fazer uma série, para poder eu conseguir simplificar e encontrar o valor de x. Eduardo, se eu quisesse cancelar esse 20 com esse 20 aqui, eu poderia? Poderia, tranquilamente ia dar certo. Eu vou fazer esse processo de passar multiplicando, passar dividindo, que é bom que eu reviso e também dá menos nó na cabeça dos outros. Então vamos lá. Vou pegar esse 20 aqui que está multiplicando, está em cima da fração, passar dividindo. O 4 que está aqui embaixo dividindo, vou passar multiplicando. O 6 que está aqui dividindo, certo? Eu vou passar multiplicando também. Esse não estava 1, como está aqui em cima multiplicando.
Eu vou passar aqui embaixo dividindo, mas ele nem interfere, né? É só para a gente dizer o que foi que aconteceu com ele. E o x, por fim, que estava aqui dividindo, eu passo multiplicando. Agora eu tenho uma igualdade aqui, e que quando eu responder essa expressão eu tenho o meu valor de x. Vou cancelar agora, ó, que nem eu poderia ter feito no começo, mas não fiz. Vou cancelar 20 com 20 e tenho 1/4, ou 4 vezes 6. 4 dividido por 1 é 4 inteiros. 4. E aí eu vou ter 4 vezes 6, que dá 24. Então, meu x é 24. Portanto, eu vou precisar de 24 horas para encher 4 piscinas com 20 torneiras. Belezinha? Então, galera, vamos para a atividade. As questões são essas duas, certo? Bota o nome do professor, escola, disciplina, data. Anota as questões, responde. Depois você volta aqui no vídeo, dá play para a gente fazer a correção. Então, bora lá. Paguei aqui a segunda, vamos responder. Para percorrer uma trajetória de 120 km, um carro consome o equivalente a 30 litros de combustível. Logo, podemos determinar que o consumo do veículo para percorrer o equivalente a 380 km é. Galera, o que acontece aqui? 120, ele roda 120 km com 30 litros. Esses 380 ele vai rodar com x litros. Então, eu posso dizer que 30 está para 120, assim como x está para 380. Se 30 km é o suficiente para rodar 120, ou se 30 litros é o suficiente para rodar 120 km, então eu tenho que aumentar o número de litros para rodar mais quilômetros, portanto, diretamente proporcional. O que eu vou fazer aqui? Vamos colocar aqui em forma fracionária, certo? E aí vamos fazer aquele processo meio pelos extremos. Você pode já fazer diretamente aqui para montar a expressão, ou pode fazer as frações primeiro e depois montar. Depender só de você. Então vai ficar 120 vezes x, que dá 120x, 30 vezes 380, que dá 11.400. Quem está multiplicando, passa dividindo. Cancela 0 para simplificar. 1.140 dividido por 12 vai dar 95. E, consequentemente, você vai precisar de 95 litros para isso. Certo? Vamos para a segunda. Uma construção pode ser feita com 20 funcionários em 40 dias. O dono da construção precisa que esse tempo caia pela metade e que o número de construções dobre. Podemos afirmar que o número de funcionários necessários para isso seja... Então, o que vai acontecer? Eu tenho a grandeza funcionários, tenho a grandeza dias, tenho a grandeza construções. 20 funcionários, 40 dias, uma construção. Agora, ele quer que o tempo caia pela metade, ou seja, 20, e o número de construções dobre, ou seja, passa a ser 2. O número de funcionários vai ser alterado. O que é que eu vou fazer? Primeiro, vamos ter, do lado esquerdo da igualdade, eu vou ter essa igualdade aqui, que vai ser 20 sobre x. Agora eu verifico se qual dessas aqui é diretamente ou inversamente proporcional a essa. Então vamos lá. Primeiro, eu vou pegar e aumentar o número de funcionários aqui e vou congelar uma dessas grandezas. Vamos congelar aqui o número de construções, por exemplo. E agora vamos lá para o número de dias. O que vai acontecer? Você vai observar o seguinte. Construções é o mesmo número de construções, vou dizer que é 1. Se eu aumento o número de funcionários, o número de dias, ele vai aumentar ou vai diminuir? Se é uma construção com 20 funcionários, se eu aumento o número de pessoas trabalhando, eu vou diminuir o número de dias, né? Porque você não vai ter você não vai ter aquela demora, você vai ter mais gente trabalhando e, consequentemente, vai sair mais ações de uma vez no mesmo período. Então, portanto, você vai ter o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Agora, congela o número de dias, certo? E vamos trabalhar. Se eu aumento o número de funcionários, o número de construções no mesmo período vai aumentar? Vai. Porque se antes em 40 dias eu conseguia construir uma construção, agora que eu vou aumentar o número de funcionários, consequentemente eu vou conseguir construir mais coisa. Então, diretamente proporcional. O que eu faço? Eu vou ter então que 20 sobre x vai ser igual a... Como essa aqui é a inversa, em vez de eu colocar 40 sobre 20, eu boto 20 sobre 40. Vezes, essa aqui é direta, então eu vou colocar 1 sobre 2. O que eu faço agora? Eu já posso ir cancelando aqui? Posso, mas eu vou passar multiplicando e dividindo, como a gente fez no outro exemplo. Então, ó, quem está dividindo, passa multiplicando. Ó, 42 estavam dividindo, passaram multiplicando. 20 estava multiplicando, passou dividindo. E o x que estava aqui dividindo, passou multiplicando para o outro lado da igualdade. Cancelo 20 com 20 e, consequentemente, eu vou ter 40 vezes 2 igual a x. Ou seja, 40 vezes 2, 80. 80 dividido por 1, 80. Então, x vai ser igual a
80 funcionários. Belezinha? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso, certo? Espero que vocês tenham entendido a questão do que é proporcionalidade, o que é grandeza. É esse conceito de aumentar ou diminuir sem perder a característica daquele elemento. Ou ele aumenta só o tamanho, mas mantém o mesmo formato. Ou então ele aumenta a quantidade, mas mantém mantém a mesma essência, o mesmo objeto, como no caso uma receita, o mesmo gosto, só que em quantidade maior. Então o que acontece? Espero que vocês tenham entendido essa questão das grandezas diretamente e inversamente proporcionais, o que é uma regra de 3 simples, o que é uma regra de 3 composta. A composta tem mais de 3, tem 3 ou mais grandezas. A simples você vai ter apenas 2, você vai poder ser diretamente ou inversamente proporcional. E essa relação da razão de proporcionalidade, que ela vai ser importante quando a gente estiver trabalhando com a questão de semelhança entre polígonos. Belezinha? Valeu e bons estudos!